Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui a nossa trilha de aprendizagem número 4, processos contábeis e financeiros. Anteriormente, então, nós já tivemos a primeira trilha sobre processos estratégicos, tivemos a trilha 2 com processos logísticos e a trilha 3 com processos de recursos humanos. Por fim, então, nós temos essa nossa trilha 4, processos contábeis e financeiros. A semelhança das outras trilhas, nós temos 4 etapas nessa trilha de aprendizagem, né? Ela inicia com um estudo de caso, vocês tendo acesso à trilha de aprendizagem, né? Clicando ali no link do estudo de caso, ele vai abrir para vocês terem a dimensão, o contexto do que trata esse estudo de caso, uma empresa, né, fictícia, com algumas necessidades na área contábil e financeira que vocês vão precisar, então, dar conta, desenvolver as soluções ao longo dessa trilha de aprendizagem. Logo abaixo tem o link desse vídeo mesmo que vocês estão assistindo agora. No segundo passo da trilha de aprendizagem, nós vamos ter um material de leitura de apoio sobre o balanço patrimonial. Nós vamos falar sobre o balanço aqui no vídeo, mas tem também esse material de leitura, né, que foi produzido para possibilitar um acesso maior aí ao conteúdo. Temos também um material de leitura sobre DRE, demonstrativo do resultado do exercício, também com o mesmo objetivo de ampliar a capacidade de material disponível para vocês. No item 2 ainda nós temos um game, que é o balanço patrimonial, né? Clicando no link vocês vão acessar esse game. Nesse game vocês precisam posicionar as contas, né, no balanço patrimonial, ali em ativo, passivo, total do ativo, total do passivo, patrimônio líquido, posicionando as contas até que cheguem ao resultado final. No item 3, nós temos um material também de suporte, né, uma leitura sobre indicadores de análise econômico-financeira. Então, um pouco diferente das outras trilhas, né? Essa trilha não tem aqui atividades intermediárias, vai ter os materiais de leitura, o game, e a atividade dessa trilha 4 foi concentrada já no tópico 4, né, no tópico final, tá? Onde será realizado, então, por parte de vocês, clicando no link, baixando, fazendo download, né, da ferramenta, uma análise da empresa do estudo de caso, tá? Estudo de caso lido, entendido o contexto, né, coletadas as informações necessárias dentro do estudo de caso, então vai realizar essa análise, né, contábil financeira da empresa em análise no estudo de caso. Claro que o estudo de caso está compreendido, né, nesses elementos intermediários da trilha de aprendizagem. Então, quando a gente tem aqui o balanço patrimonial, o DRE, o indicadores de análise econômico-financeiros, são elementos de desenvolvimento, né, de aprendizagem para que vocês consigam fazer a análise ao final, né, no item 4. Então, ela é sequencial mesmo, né? A gente tem que fazer primeiro o item 1, o item 2, o item 3, para depois conseguir realizar o item 4, tá? Muito bem. Vamos iniciar aqui, então, os conteúdos do vídeo, falando sobre, inicialmente, né, a introdução aí dos processos contábeis e financeiros, né? Esses processos são uma base muito importante para a gestão empresarial, né, para que ela seja efetiva, eficaz. Eles incluem registro preciso das transações financeiras das organizações. Quando a gente diz registro preciso, é exato, né? Não podem haver distorções desses valores, sob pena da empresa ter prejuízos, né? Acabar, às vezes, até sofrendo alguma sanção em relação à não execução ideal perante a legislação dos seus registros contábeis, né? A elaboração de demonstrações financeiras
e análise dessas informações para tomar decisões informadas. Então, no âmbito da gestão, né, a grande importância dos processos contábeis financeiros é que, para a empresa, eles importam para a tomada de decisões que vão levar a organização a atingir seus objetivos macro, né? Que ela alcance os seus norteadores estratégicos, que ela conclua os seus objetivos SMART, que ela consiga entregar sua proposta de valor para o seu cliente final. E os números, os dados, as informações de ordem financeira são de extrema importância para que a organização possa tomar a decisão mais acertada, mais correta, na direção desses objetivos organizacionais. Temos aqui um exemplo prático de uma empresa que vende móveis. Essa empresa, por exemplo, vendeu um sofá por R$ 1.500. Quando a gente fala de venda, né, que foi efetivada por um determinado valor financeiro, a gente está falando de uma receita, ou seja, receita de vendas. A empresa recebeu um valor da venda de um produto. Esta é uma conta em que vai se registrando todas as vendas realizadas. Então, receita de vendas de um sofá, 1.500. Se ela tivesse vendido 2 produtos, 2 sofás, receita de vendas 3.000. Se ela tivesse vendido 3 sofás por esse valor, receita de vendas 4.500. Então, é uma conta que vai totalizando o valor das vendas, certo? Ela poderia estar distinguindo, né, dependendo do tipo de empresa, entre tipos de produtos, né? Receita de vendas de produtos, receita de vendas de serviços, receita de vendas de tecnologias, receita de vendas de soluções. Ela poderia ter uma distinção entre essas receitas, né? A depender da linha de produtos, do tipo, né, de serviço prestado. No entanto, aqui para o nosso exemplo, nós vamos chamar apenas de receita de vendas. O custo para produzir o sofá foi de R$ 900. Essa é uma conta que compreende valores que essa empresa teve que despender para produzir o produto, né? Custo do produto vendido, né? Então, tudo aquilo que compõe a produção desse produto, tá? Matéria-prima, os gastos, né, que foram feitos lá na produção, né, estão compostos aqui no custo do produto vendido, tá? Que é o custo de produzir o sofá. Matéria-prima propriamente dita, né, o tecido usado para produzir o sofá, a madeira, o estofado, né, estão incluídos aqui no custo do produto vendido, e esse custo é de R$ 900. Então, vejam, houve uma receita de vendas de R$ 1.500, sendo que, para produzir esse sofá, eu gastei 900. O que nos sobra, né, entre aspas, aí, a gente chama de lucro bruto, ou seja, a diferença entre a receita e o custo representa R$ 600. É lucro bruto. Por que nós chamamos de lucro bruto? Porque ainda não foram, né, é, extraídos desse valor eventuais valores de impostos, demais valores, né, que possam ser subtraídos, né, do lucro bruto, né, despesas, enfim, outros demais valores, tá? Até que se chegasse ao lucro líquido, e depois ainda até o lucro do exercício. Então, aqui é importante notar que nós temos os R$ 1.500 da receita de vendas, que nós subtraímos, por isso esse sinal de menos do lado do custo do produto vendido, subtraímos os R$ 900 e chegamos a um valor, sinal de igual, no lucro bruto, R$ 600. Esses símbolos que nós temos ao lado, né, das contas no DRE, vão significar, então, a operação que deve ser realizada. Tá? Então, já introduzimos aqui
um conceito importante que vai nos ser muito útil quando nós trabalharmos o modelo de DRE aqui nossa trilha de aprendizagem sobre processos contábeis financeiros. Seguindo adiante, no balanço patrimonial, nós vamos ter uma demonstração financeira que mostra a posição financeira da empresa em um determinado momento, mostrando seus ativos, passivos e patrimônio líquido. Um elemento importante a gente considerar no balanço patrimonial é que as contas que são registradas no balanço patrimonial são contas que ou aumentam o patrimônio da empresa ou diminuem o patrimônio da empresa. Diferentemente do DRE, né? O DRE, nós registramos contas de resultado. Como a gente viu, né? Resultado de vendas. Vendas, custos, lucro. São contas de resultado. No balanço patrimonial, nós vamos ter contas que aumentam ou diminuem o patrimônio da empresa, seja o patrimônio financeiro, patrimônio físico, patrimônio material, patrimônio em estoque, enfim. E que depreciam, diminuem o patrimônio, como salários a serem pagos, fornecedores a serem pagos. São elementos que diminuem o patrimônio, mas são todas contas patrimoniais. Então, um exemplo prático, né? A gente vai supor que aquela empresa de imóveis tenha 10 mil reais em dinheiro. Esse valor em dinheiro pode estar depositado na conta banco, pode estar depositado na conta caixa. Né? Considerando que é dinheiro em espécie, estaria no caixa da empresa, né? E 20 mil reais em estoque de móveis. Ó, tem lá alguns móveis a vender, está dentro do seu estoque, totalizando 20 mil. Digamos que fosse, né? Uma mesa, algumas cadeiras, enfim, 20 mil reais de móveis. E 15 mil reais em dívidas. Aí estamos falando genericamente de dívidas, né? Ou seja, desembolsos, né? Eu teria que desembolsar talvez salários, talvez pagar fornecedores, né? Totalizando 15 mil reais. Então, isso é demonstrado no balanço patrimonial, que são contas que estão aumentando ou diminuindo o patrimônio. Tá? Dinheiro aumenta o patrimônio, né? É uma conta que está entrando no caixa ou no banco. Estoque é patrimônio físico, é patrimônio material, né? Aumentando ali o patrimônio. Toda vez que a gente entra com material em estoque, né? Com produtos em estoque. E as dívidas estão depreciando, diminuindo o patrimônio. Né? Porque é dinheiro que vai sair para pagar essas dívidas, tá? Então, são todas contas patrimoniais, são registradas no balanço patrimonial. Aqui nós temos, então, agora uma empresa fictícia, né? Móveis elegantes. Tem aqui as contas patrimoniais. Elas estão divididas entre contas que aumentam, né? O patrimônio e diminuem o patrimônio. Quando as contas aumentam o patrimônio, elas estão classificadas no ativo. Então, vamos ver que esse balanço patrimonial tem a conta chamada ativo, e dentro do ativo nós temos os bens, dinheiro, 5 mil reais, aumenta o patrimônio, máquinas, 25 mil reais, é um bem que aumenta o patrimônio, terrenos, 100 mil reais, é um bem que aumenta, valoriza o patrimônio. Nós temos contas a receber dos clientes, né? Então nós temos aqui ativos diretos, né, de 1.500 reais, tá? E nós temos duplicatas a receber, 300 reais. Então, são bens, direitos que a empresa tem, tá? Todos eles aumentando o patrimônio. Somando todos eles, nós temos um total de ativos, aqueles elementos que aumentam o patrimônio, R$ 131.800 reais. Logo abaixo, nós temos os passivos, ou seja, são obrigações dessa organização com terceiros, né? Fornecedores, clientes, melhor dizendo, fornecedores, bancos, por exemplo, né? Que fazem empréstimos, né? Financiamentos, dívidas com salários dos colaboradores, e tem, né, a participação dos sócios, né? Que é o dinheiro que a empresa deve aos seus sócios. Tá?
em função dos aportes que foram feitos na empresa. Então, nós temos ali como obrigações dentro do passivo, elemento que diminui o patrimônio, a conta fornecedores. A empresa deverá pagar R$ 1.000 aos seus fornecedores. Uma conta que diminui o patrimônio, no passivo, nós temos uma obrigação com salários. A empresa deve pagar aos seus colaboradores, né, no mês, no total montante de R$ 8.000. Em termos de patrimônio líquido, a empresa, então, tem um capital de 122.800, que é o dinheiro, obrigações com os sócios. Realizando a soma, nós temos um total de passivos de 131.800. Tá? E essa é uma característica, né, do balanço patrimonial, é fechar em equilíbrio, né, total do ativo, total do passivo. Se, né, nós não tivéssemos capital no patrimônio líquido aí suficiente, né, ou tivéssemos mais obrigações, né, do que o total do ativo a ser pago, certamente nós não teríamos, né, um ativo suficiente, né? Poderíamos ter aqui 131.800 de ativos e possivelmente nós acabaríamos tendo uma dívida maior, no total de passivos de 150.000, 160.000. Como o balanço patrimonial eles têm que fechar em equilíbrio, o total do ativo, 131.800, que essa empresa poderia fazer? Teria uma solução, que seria, né, um maior aporte de recurso por parte dos sócios, a fim de equilibrar. A empresa talvez tivesse que vender algum ativo, né, para poder fazer frente a essas obrigações. Ou se a empresa tivesse mais ativo do que passivos, a empresa poderia fazer reservas de recursos, né? Ela tiraria dinheiro que está lá no ativo e colocaria na conta capital, a fim de equilibrar o patrimônio, a fim, então, de equilibrar ativo e passivo. Então, é mais ou menos aquilo que a gente faz em relação às nossas contas pessoais. Nós temos um determinado valor de ativos, que é o nosso salário, por exemplo. Digamos que fosse um salário de R$ 1.500, e nós temos as nossas dívidas, né? Ou seja, as nossas obrigações, nosso passivo, né? Digamos que das nossas contas, né, do mês, nós tivéssemos lá R$ 1.600 a pagar, mas nosso ativo é 1.500. Nesse caso, nós deveríamos recorrer ao banco, realizar um empréstimo, para que conseguíssemos pagar essa diferença de R$ 100, ou conseguir emprestado com alguém. Tá? Aí nós estaríamos equilibrando o nosso ativo em relação ao passivo, certo? R$ 1.500 salário, 1.600 de dívida, precisa de mais 100, né, para equilibrar esse balanço. Ficaria 1.600, 1.500 de salário, 100 emprestados e 1.500, R$ 1.600 de dívida. Equilíbrio do balanço. É isso que também acontece no balanço patrimonial das empresas, né? Se a dívida for maior, a empresa precisa recorrer a recursos, né, a fim de equilibrar esse patrimônio. O balanço deve fechar sempre em equilíbrio. Agora vamos ao exemplo pessoal, novamente, para buscar esse equilíbrio agora quando temos mais recursos do que dívidas. E esse é um aspecto sempre melhor, né, desse balanço patrimonial. Temos que o nosso salário fosse de R$ 1.600, as nossas dívidas, nosso passivo, fosse então de R$ 1.500. Nós temos uma diferença de R$ 100. Né? Então, podemos fechar, né, em equilíbrio, fazendo com que o nosso total, né, do passivo recebesse, né, reservas de recursos. Então, R$ 1.600, salário. R$ 1.500, passivo. Né? Nós poderíamos investir esse recurso que sobrou, né, de R$ 100 na empresa. Então, ficando, né, com um total de ativos de R$ 1.550 no ativo, passando 50 para reserva de capital lá no patrimônio líquido, para o passivo, né?
e aí fechando também com R$ 1.550. Então, nós tínhamos 1.600 de ativo e 1.500 de passivo, né? Só que nós fizemos reserva, né, de R$ 50, equilibrando esse balanço, passando R$ 50 para reserva de capitais e ficando em 1.500 no ativo, 1.550 no ativo, 1.550 no passivo. Então, são três possibilidades que podem ocorrer em uma organização, tá? Ou ela tem exatamente em ativos aquilo que é necessário para fazer frente às obrigações no lado passivo, ou então ela tem um desequilíbrio nesse balanço, ou mais recurso no ativo, menos no passivo, ou menos no ativo, mais no passivo. E ela vai precisar fazer ações, né, em ambos os casos, né? Quando tem mais ativo do que passivo, reserva recursos. Quando tem mais passivo do que ativo, vai ter que buscar recursos, né, emprestados no mercado financeiro, tá? O que não é muito bom para a organização, porque ela vai pagar juros, né, para financiamentos, empréstimos e assim por diante, tá? Bom, então, nós vimos que há alguns parâmetros importantes, né, que estão aqui ao lado. Se os ativos forem símbolo de maior, né, se os ativos forem maiores que o passivo, então a situação líquida, né, do patrimônio é positiva, né, tem mais dinheiro do que dívidas, tá? Se os ativos forem menores, símbolo de menor, que os passivos, então a situação líquida do patrimônio é negativa, a empresa tem mais dívidas do que recursos para pagar. Se os ativos forem iguais, sinal de igual, aos passivos, né, ou os ativos, né, menos os passivos forem zero, então a situação líquida do patrimônio é nula. A empresa tem recursos suficientes, não sobrando, né, mas suficientes estão apenas para pagar as dívidas, tá? No caso da empresa Móveis Elegantes, os ativos são iguais aos passivos, né? Então, o total do ativo, né, somados os bens e direitos, né, faz o mesmo valor do passivo, né, somadas obrigações e patrimônio líquido. Então, essa empresa tem situação líquida, ou seja, o patrimônio é suficiente, né, para pagar as dívidas, mas não há nenhuma sobra. Agora vamos ao DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Nós já vimos na introdução que o DRE são contas de resultado e que nós temos algumas contas que nós, ora, precisamos, né, subtrair, outra hora nós precisamos totalizar, outra nós precisamos obter um resultado, né? É exatamente isso que a gente tem aqui nesse modelo de DRE, né? Ele começa com as receitas, né? A gente retira as deduções e impostos, a gente obtém receita líquida, a gente retira o custo do produto vendido, a gente chega na receita bruta, a gente diminui as despesas, chega no resultado antes do imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social do lucro líquido. A gente desconta, né, diminui esses dois impostos e chegamos no resultado líquido. O resultado líquido é o resultado final do DRE, né? Então, vejam bem, é preciso ter essa dimensão, né, de que as contas, né, ou estamos totalizando, no caso das receitas, né, entrando as vendas a gente vai totalizando, ou a gente vai diminuindo, né, do valor anterior, no caso aqui as deduções, ou custos, ou despesas fixas, né, ou os impostos, são contas dedutoras, a gente vai diminuindo, né, e as contas que são de finalização, né, ou de obtenção de um resultado, que estão com o símbolo de igual ao lado, que é o caso da receita líquida, lucro bruto e do resultado líquido, tá? Então, nós vamos ter no DRE o resultado operacional da empresa, ou melhor dizendo, o resultado do exercício da empresa num determinado período, num determinado exercício, né? Exercício pode ser um exercício mensal, pode ser o exercício do ano da empresa, né? DRE do ano de 2022, né? Ou DRE do mês, né, de abril, de janeiro, enfim, né? Então, temos aqui um exemplo prático, né? Vamos supor que uma empresa de imóveis teve vendas de 50 mil, custo de 30, né, durante o ano,
isso resultaria em um lucro líquido de 20 mil, tá? Então, eu tenho apenas essas contas, né? Não tem todas que estão listadas aqui no modelo à direita. Eu tenho as receitas, 50 mil. Eu tenho os custos de 30. O que eu faço com os custos? Subtraio. Está aqui o símbolo, né? Então, 50 mil menos os custos vai me dar um resultado. Que resultado vai ser esse? O lucro líquido, né? O resultado líquido ali de 20 mil. Certo? Bem simplificado, mas alguns modelos de DRE a gente vai ter, né, todas essas contas que a gente viu aqui no modelo, tá? Bom, agora nós temos um exemplo prático para a empresa Móveis Elegantes, tá? Então a empresa vendeu, né? Vendeu R$ 1.000 em móveis, melhor dizendo, R$ 1 milhão, né? A empresa vendeu R$ 1 milhão em um dado exercício. Vamos considerar que isso aqui seja a venda da empresa durante um ano, tá? Ela vendeu, então, durante um ano, vamos considerar que seja o ano de 2023. Ela vendeu, então, R$ 1.000, R$ 1 milhão em móveis. Mas para produzir esses móveis, ela teve um custo, né? E o custo do produto vendido foi de R$ 600 mil. Então, o primeiro resultado que a gente tem é o lucro bruto. A receita de 1 milhão, menos os custos de 600 mil, chegamos a um resultado de R$ 400 mil. Tá? Então, o lucro bruto é o resultado, né, da diferença entre a receita e o custo. Bom, acontece que a empresa teve despesas operacionais, né, para realizar suas operações, ela teve alguns gastos. Esses gastos foram um montante de R$ 150 mil. Isso leva a que a empresa chegue a um lucro operacional. O lucro operacional é o resultado do lucro bruto, 400 mil, menos as despesas operacionais, 150 mil, chegando então ao lucro operacional de R$ 250 mil. Ocorre que essa empresa também teve despesas financeiras para realizar suas atividades, e as despesas financeiras foram de R$ 50 mil. Assim, nós chegamos no lucro que a empresa teve antes do imposto de renda. Então, lucro operacional 250 mil, menos as despesas financeiras de R$ 50 mil, nós chegamos a um lucro antes do imposto de renda de 200 mil. Ocorre que, sobre o lucro, incide o imposto de renda, que nós estamos considerando aqui, né, a faixa de 20%. Então, a empresa vai pagar 20% do imposto de renda sobre o seu lucro. E esse lucro foi de R$ 200 mil. Tá? Então, esses R$ 40 mil que a gente está vendo aqui, a título de imposto de renda, são 20% de R$ 200 mil. Né? Então, 20% de 200 mil dá R$ 40 mil. E aí nós chegamos ao lucro líquido, né? Que é nada mais, nada menos do que o lucro antes do imposto, 200 mil, menos o imposto, 40 mil, 160 mil reais. Então, essa empresa, né, que teve uma receita de vendas de R$ 1 milhão no ano, fechou com um lucro líquido de 160 mil reais. Certo? A empresa teve lucro, né? A empresa teve lucro, teve um resultado positivo ao longo do exercício do ano. Se ocorresse, né, aqui um valor negativo, tá? Aí nós chamaríamos isso de prejuízo, né? Seria um prejuízo no exercício. Se, por exemplo, né, a empresa tivesse vendido menos, tivesse incorrido, né, nos mesmos custos, despesas, impostos, né, e tivesse chegado, por exemplo, a menos R$ 50 mil, né, ela teria tido um prejuízo de menos R$ 50 mil. Tá? Então, é um elemento que vai demonstrar a saúde financeira da empresa, né, num dado exercício. E imaginemos, né, esse demonstrativo sendo analisado ao longo de vários anos, né? Se a empresa tivesse, né, uma análise do ano de 2020, 2021, 22, 23, né? Ela teria aí alguns anos verificando se a sua saúde financeira, né, está tendo uma tendência de melhorar, o seu lucro líquido tem sido crescente ao longo dos anos, foi de 160 para 200, para 300, para 500, para 1.500.000. Ou esse lucro líquido foi decrescente, né, de 160 para 100, para 50, depois teve prejuízo, né, ou seja, indicando que se a empresa não fizer nada, o próximo ano ela terá prejuízo novamente. Então,
indica as tendências, né, que essa empresa pode ter à sua frente. Temos indicadores econômico-financeiros. Esses indicadores econômico-financeiros são muito importantes e, para a sua análise, em geral, nós podemos utilizar, entre outros demonstrativos, o balanço patrimonial e o DRE. Existem outros demonstrativos que podem ser utilizados, mas aqui, para a nossa trilha de aprendizagem, nós vamos utilizar apenas esses dois. Tá? São ferramentas, né, indicadores econômico-financeiros são ferramentas muito importantes para a empresa avaliar sua saúde financeira, né, o desempenho dessa organização. E vai fornecer uma visão, né, quantitativa do desempenho dessa empresa, né, em várias áreas, incluindo a sua rentabilidade, liquidez, a eficiência operacional, a solvência da empresa, né, capacidade de pagamentos, enfim. Os indicadores, quando usados em conjunto, eles podem fornecer, né, uma imagem muito ampla aí da empresa e ajudando, né, a todos os envolvidos a tomarem decisões informadas, né, internamente, a gestão da empresa, né, coordenadores, supervisores, direção, né, presidência da empresa, tendo indicadores econômico-financeiros, podem tomar decisões, né, em, em termos de investimentos, né, em termos de corte de custos, realocação de recursos. Outros envolvidos importantes são os investidores, né? Os investidores analisar as empresas podem tomar decisões de investimento, aquisição, né? Participação nas empresas. Os indicadores financeiros são muito importantes e, claro, eles têm aqui uma análise, né, interna dentro das organizações, mas existem indicadores financeiros, né, macroeconômicos que são importantes também para a economia de um país, de um estado, de um município, né? Um dos indicadores financeiros muito importantes é a margem bruta. Né? O que é a margem bruta? Ela mede a rentabilidade, né, da organização, quanto, né, a empresa, então, está ganhando, né, em relação a cada venda após deduzir os custos de produzir os bens e serviços que ela realiza. Tá? Então, nós temos uma fórmula para medir, né, esse indicador de margem bruta, que é dado pela receita de vendas, que é uma conta que aparece no DRE, né, menos os custos dos produtos vendidos, que é uma outra conta que aparece lá no DRE, dividido pela receita de vendas novamente. Né? Isso, então, vai nos dar uma margem bruta. Né? Uma margem que é a medida de rentabilidade que vai mostrar quanto essa empresa ganha, né, com cada venda. Né? Então, um exemplo prático aqui, nós temos essa empresa de móveis, né, que vendeu uma mesa por R$ 500, teve um custo de 300 para produzir essa mesa, e aí nós queremos saber qual é a margem bruta, né? Nesse caso, a margem bruta é de 40%. Esse resultado é receita de vendas 500, menos o custo do produto vendido 300, dividido pela receita de novo, né? Por 500. Que chega a 0,4 ou então 40%, né? Então, nós temos aqui, para essa empresa, uma margem bruta de 40%. Inclusive, pode-se estabelecer, né, uma meta para esse indicador, né? A empresa pode estabelecer meta para cada indicador financeiro, que a sua meta mínima, né, de rentabilidade seja 20%. Né? Então, todas as vendas, né, o cálculo de preço de venda de produto, né, custo, precisam ser controlados para que a empresa esteja, né, acima de 20% de margem bruta. Né? Nesse caso aqui, a empresa estaria, né, na meta porque atingiu 40%. Nós temos a margem operacional, que é um outro indicador financeiro, econômico financeiro. Ela é uma medida de rentabilidade, né, que mostra quanto cada real, né, quanto cada unidade financeira da empresa, né, em vendas permanece após todos os custos operacionais serem deduzidos. Tá? Então, quanto desse R$ 1 investido, né, permanece na organização. Tá? Então, é dado pela fórmula receita de vendas menos custo por produto vendido, menos as despesas operacionais, dividido pela receita de vendas. Né? Bem parecido com a fórmula anterior, mas se acrescenta aqui, né, a dedução das despesas operacionais. Tá? Então, nesse exemplo, a empresa tem uma receita de R$ 2.000,
custo operacional de 1.500, tá? E aí, né, uma margem operacional dessa empresa seria, né, de 25%. Né? 2.000 menos R$ 1.500, dividido por 2.000, deu uma margem de 25%. Mas nós vamos notar aqui que não apareceu a despesa operacional, significando o quê? Neste caso, né, a despesa operacional foi zero. Né? Então, o que a gente fez aqui? Os 2.000 da receita, menos os 1.500 do custo, menos zero, né, da despesa operacional, dividido pela receita, 2.000, 25%. E se tivesse a despesa operacional, né, bom, a gente faria, né, os 2.000 da receita, menos os 1.500 do custo operacional, menos 500 da despesa operacional. Então, ficaria 2.000, menos 1.500, menos 500, com a despesa operacional, né? Nós chegaríamos, então, né, a um valor, né, que seria resultante, né, automaticamente para essa empresa, né, abaixo da margem operacional. Temos 2.000 menos 2.000, zero. Né? Dividido por 2.000 significa que essa empresa não teve margem operacional. Então, todo e qualquer valor abaixo de zero, né, zero ou inferior, negativo, né, ou divisão por zero, né, nós teríamos automaticamente uma empresa fora da margem. Tá? Agora, se a empresa tivesse 2.000 de receita, 1.500 de custos operacionais, menos R$ 100 de despesa operacional. Nós temos 2.000 menos 1.600, o que nos daria, né, R$ 400, divididos por 2.000. Então, 400 divididos por 2.000, nós teríamos 0,20 ou 25%, ou 20%. Tá? Temos uma margem operacional acima de 0%, né? Nós temos uma margem de 20% nesse caso. Tá? Então, a empresa também pode estabelecer uma meta, né? Que a margem operacional, né, não pode ser inferior a 5%, por exemplo. Né? E todas as margens acima de 5%, então a empresa está atingindo, né, uma margem operacional saudável. Né? Todo e qualquer valor abaixo de 5% resultaria, né, numa análise mais profunda, porque essa empresa pode estar enfrentando problemas financeiros ou problemas operacionais. Né? Seria o primeiro caso que nós comentamos, né? 2.000 menos 1.500 de custo operacional, menos 500 de despesa operacional, né? Que daria 2.000 menos 2.000, zero, dividido por 2.000, né? Aí o zero, 0% abaixo de 5, né? Então, cada empresa pode estabelecer uma meta, né? E nesse caso aqui, no nosso exemplo, né, se fosse meta 5%, estaria dentro, né, da margem operacional aceitável com 25%. Margem líquida. A margem líquida é uma medida de rentabilidade, que vai indicar o percentual do lucro da empresa, né, para cada real de receita, tá, após deduzir todas as despesas, incluindo também os impostos agora, impostos e juros. Tá? Ou seja, o retorno que a empresa tem após deduzir custos, despesas e impostos. Tá? Então, receita de vendas, menos custo do produto vendido, menos despesa operacional, menos despesa com juros e impostos, dividido pela receita operacional, né, pela receita de vendas. Nosso exemplo que nós temos essa empresa de móveis com uma receita de R$ 3.000 e um lucro líquido de 600. Tá? O que significa esse lucro líquido de 600? Né? Significa que já temos aqui as deduções. Tá? Nós temos aqui as deduções já. Nós temos R$ 600 de deduções. Tá? Lucro líquido, né? Depois de retirado, né, da receita de R$ 3.000, todos os valores de impostos, né, despesas operacionais, despesas de juros, nós temos um resultado de 600, tá? Aí, nesse caso, a gente pode fazer de forma direta, né? A margem líquida, o lucro líquido 600 dividido pela receita, tá? Nós temos 600 por 3.000, chegando, então, a margem líquida de 20%. Então, seria aqui a segunda forma de realizar esse cálculo, tá? Então, temos duas formas, né, de realizar esse cálculo. Todo esse resultado que a gente está vendo aqui em cima da divisão é lucro líquido. Tá? Vamos lembrar lá do nosso DRE, né?
como é que a gente chegava lá no lucro líquido, né? O resultado final do DRE. Receita, menos custo do produto vendido, menos despesa com juros, menos impostos, isso resultava no lucro líquido. Lembram disso? Vamos voltar um pouquinho atrás aqui, ó. Ó, resultado líquido, que é o lucro líquido, né? Receita, né? Menos, né? Custos, despesas, impostos, chega no resultado líquido, né? Então, aqui, nós já temos, né? Nossa margem líquida, nós já temos aqui, né? No exemplo, o lucro líquido de 600, tá? Ou seja, no conceito, nós já temos a parte de cima da fórmula. Receita de vendas, menos custo, menos despesas com juros, menos impostos, tá? Que são os R$ 600, que é dividido pela receita de vendas, os 3.000, tá? Então, 600 divididos por 3.000 igual a 20%. A gente poderia fazer isso de uma forma não resumida, como está aqui no enunciado, dando direto lucro líquido, né? Aí teria que fazer aqui direitinho, bonitinho, né? Receita de vendas, 3.000, menos, aí teria que, né, colocar os valores, né, de custo, de despesas, né? Aqui para chegar nos 600, tá? E aqui foi para facilitar o nosso raciocínio, para entender a lógica da margem líquida, tá? Significa que, né, quanto a empresa tem de retorno de rentabilidade, né? Já considerando todos esses valores, né, descontados, né? Custo produto vendido, despesa operacional, despesa com juros e os impostos. Nos resultou aqui numa margem líquida de 20%. A empresa também pode estabelecer uma meta, né? Se a empresa estabelecesse uma meta, por exemplo, de margem líquida de 15%, né? Ela estaria 5% acima porque chegou a 20%, né? Mas se ela tivesse com 10%, ela estaria, né, abaixo, né? Os 15% aí teria que fazer uma análise, né, nessa empresa, por que que isso está acontecendo, montar planos de ação, corrigir os rumos da organização a partir dos dados que estão sendo obtidos através desses indicadores, tá? Então, são tomadas de decisão pautadas em cima dos resultados, né, dos indicadores econômico-financeiros. Retorno sobre o investimento, né, ou melhor dizendo, retorno sobre o ativo, né, o ROA. Retorno sobre o ativo. Então, o ativo, né, é tudo aquilo que a empresa tem, né, lá disponível, né, no seu balanço patrimonial, é o total do seu ativo, né? Então, ele representa esse ROA, né, retorno sobre ativo, tudo aquilo que a empresa tem de resultado, né, retorno lá no resultado, RE, sobre aquilo que ele tem de patrimônio lá no ativo do balanço patrimonial, né? Então, aqui a gente tem que analisar as duas coisas, né? Eu tenho que olhar para o balanço patrimonial e eu tenho que olhar para o DRE, né? Ou seja, eu tenho que olhar para o retorno, né? Para aquele valor final lá do DRE, o lucro líquido, né? Resultado líquido, frente ao total do ativo, né? Que é uma conta lá do balanço patrimonial, que é a soma, né, dos ativos lá da empresa. Então, aqui nada mais, nada menos do que duas contas, né? Importantíssimas. Lá do DRE lucro líquido dividido pelo total do ativo lá do balanço patrimonial, tá? O que vai nos trazer, então, como resultado, o chamado ROA, que é uma medida de rentabilidade que vai indicar quanto a empresa está ganhando em relação aos seus ativos totais. Então, quanto eu coloquei de ativo, né, está retornando em termos de lucro. É essa medida que nós vamos ter, né? Coloquei muito ativo, comprei estoque, né? Coloquei dinheiro em máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e tal, né? Lá no meu ativo. E frente a tudo que eu coloquei lá no ativo, o que eu estou tendo de retorno, né? De lucro lá no meu DRE. Então, é esse cálculo que é feito, né? Um exemplo prático, a empresa de imóveis tem um lucro líquido de R$ 400, esse aqui é o resultado do DRE, né? R$ 400. E total de ativos, né? A soma dos ativos lá do balanço patrimonial, 8.000. Então, qual seria o ROA dessa empresa, né? Que é o retorno sobre o ativo? Seria de 5%. R$ 400 lucro líquido do DRE, dividido por R$ 8.000 total do ativo do balanço patrimonial, né? 400 por 8.000 dá 0,05, vezes 100 dá os 5%. Né? Então, temos aqui um ROA, né? Um retorno sobre o ativo de 5%. Aqui a empresa também pode estabelecer metas, né? Se a meta fosse, por exemplo, 10%, a empresa estaria, né,
com problemas, precisaria correr atrás para resolver. Se a meta fosse 3%, a empresa estaria, né, com um ROA positivo. Enfim, claro que cabe análise, né? Estou fazendo uma análise só da empresa com ela mesma, com relação à sua meta interna, mas em relação a análises externas, né? A empresa pode ser comparada com outras empresas do mesmo ramo, né? Para um investidor, ele pode ir lá olhar o ROA da empresa, né? Então, ó, essa empresa está com ROA de 5%, mas tem empresa com ROA de 10, de 15, de 20, empresa com ROA de 70%, né? Que seria algo bem raro, mas ele vai olhar e vai buscar, né, estudar mais essa empresa para verificar a possibilidade de investimento. Claro que não é um único, né, indicador que vai determinar isso, mas é um indicador importante para isso também, né? E a gente tem o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, no anterior, né, a gente tinha essa análise, né, do retorno que a empresa está tendo em relação a tudo que ela colocou no ativo. Agora, no ROI, né, retorno sobre patrimônio líquido, é tudo aquilo que a empresa tem de retorno, né, frente àquilo que os sócios, né, colocaram lá no patrimônio líquido, tá? Então, retorno sobre patrimônio líquido, ROI, é a medida de rentabilidade que indica o quanto a empresa está ganhando em relação ao seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido é dinheiro, né, que a empresa obteve através, né, de reservas de recursos, de lucros anteriores, né, de capital que foi integralizado pelos sócios, enfim. Tá? Então, ele é dado pelo lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Tá? Então, esse conceito, né, essa divisão aqui embaixo, total do ativo menos total do passivo, nos dá, então, o resultado da empresa em termos de patrimônio líquido, né? Ativo menos passivo dá o valor do patrimônio líquido. Tá? Então, seria patrimônio líquido, o divisor, tá, do lucro líquido. Tá? Pode fazer direto, utilizando lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido ou lucro líquido dividido por ativo menos os passivos. Tá? Então, nós temos aqui como exemplo a empresa de imóveis, né, que tem lucro líquido de R$ 400, e um patrimônio líquido de R$ 2.000. Lembrando que o lucro líquido, né, aquela última conta, resultado líquido lá do DRE, nesse caso R$ 400, e o patrimônio líquido está lá no balanço patrimonial, né? A gente encontra essa conta lá, né, do lado do passivo, né? Tem uma continha lá chamada patrimônio líquido, nesse caso foi R$ 2.000. Então, o ROI dessa empresa seria de 20%. Tá? Quer dizer, R$ 400 divididos por R$ 2.000 dá 0,2, né? Vezes 100, 20%. Tá? Então, também a empresa pode estabelecer uma meta, né, indicando o quanto, né, essa empresa deseja, né, atingir de ROI. Né? Então, pode ser uma meta de 10%, ela estaria bem. Se fosse uma meta de 30%, ela não estaria tão bem. Meta interna, né? Teria que tomar ações, né, caso a meta não fosse atingida. E, claro, de novo, né, tem aquela questão do comparativo com o mercado. Né? Os investidores vão comparar essa empresa, né, o ROI dessa empresa com o ROI de outras empresas no mercado, verificar se vale a pena investir na empresa, né? Participar, se associar, enfim. Né? Então, é um indicador importante também para isso, certo? Então, a análise de uma empresa, né, com indicadores financeiros, ela é muito importante, né? Envolve uma avaliação de uma série de medidas financeiras operacionais da empresa. Né? Esses foram alguns, né, indicadores que a gente utilizou aqui para a nossa trilha de aprendizagem, né, de processos contábeis financeiros, mas existem outros tipos de indicadores, né, que podem ser utilizados, indicadores financeiros, indicadores econômicos, né, como indicadores de liquidez, por exemplo, né, liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, solvência, entre outros, né, indicadores, por exemplo, né, ou análise, melhor dizendo, né, análise vertical, análise horizontal, enfim, né, que são alguns outros indicadores que merecem um estudo, né, uma pesquisa para seguir adiante, né, e evoluir os seus estudos, tá? Mas esses indicadores aqui já vão nos ajudar muito a compreensão, né, da importância da análise econômica financeira e como isso nos ajuda a tomar decisões, né, nas organizações e como isso também ajuda, né, a organização a se comparar com outras empresas do mesmo setor no mercado. Bom, lá na nossa trilha de aprendizagem dos processos contábeis
financeiros, nós temos uma atividade, né? Então, na primeira parte tem o case, depois tem o vídeo, né, que vocês vão assistir, estão assistindo. Depois, na segunda parte, né, vai ter a leitura ali sobre alguns elementos aqui da trilha, né? Vai ter também, na terceira parte, mais uma leitura, né? Então, uma primeira parte sobre balanço patrimonial, outra parte sobre DRE, uma outra parte sobre os indicadores econômico-financeiros, e a última parte, né, a etapa 4, é realizar a análise de indicadores financeiros do case que está proposto, né, lá na trilha. Né? Então, tem um case, conta ali o contexto da empresa, a sua realidade financeira, né? Como é que essa empresa está, né? Em termos de DRE, balanço patrimonial, para vocês fazerem a análise, né? Dos indicadores que a gente viu agora, né? Margem bruta, margem operacional, margem líquida, né? O ROA e o ROI, e indicar, né? Se essa empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, né? Fazer uma análise de resultados. Bom, esse, né, elemento, essa ferramenta está disponível lá na trilha, então no item 4 vocês vão clicar, né? Vou fazer o download ali da ferramenta, e a ferramenta vai ter esses campos que vocês estão vendo aqui na tela, né? Vai ter o DRE, vai ter o balanço, vai ter um campo para fazer o cálculo dos indicadores e um campo para fazer a análise de resultados, tá? Aqui, então, eu trouxe um modelo, né? Uma empresa fictícia, foi criada aí para mostrar como vocês podem fazer isso. Então, claro, de acordo com, né, o estudo de caso proposto, né, lá, vocês vão ter valores de DRE e valores de patrimônio. Então, vocês vão precisar fazer, em relação à análise desses indicadores, né, para praticar, né, os conhecimentos, enfim, que a gente desenvolveu aqui nessa trilha, vai ser realmente o cálculo e uma análise de resultados. Tá? Então, aqui com relação aos cálculos, começando com a margem bruta, nós precisamos calcular, né, a margem bruta, utilizando a fórmula, né? Receita de vendas menos custo do produto vendido dividido pela receita de vendas. Então, são contas de resultado que eu preciso encontrar no DRE. Então, vou aqui no DRE da empresa, né? Móveis Elegantes, está aqui a receita de vendas, está aqui o custo do produto vendido, né? E é só aplicar na fórmula, né? Receita de vendas menos custo do produto vendido dividido pela receita de vendas, né? Foi o exemplo que a gente viu ali, deu 40%, certo? A mesma coisa ocorre com a margem operacional, a gente também viu esse cálculo, né? Onde é que eu vou encontrar os elementos que pede na fórmula da margem operacional? Receita de vendas, menos custo por vendido, menos despesa operacional, né? Dividido pela receita de vendas novamente. Né? Bom, vou olhar, né, no DRE. Custo do produto vendido, receita de venda e despesa operacional. Então, a receita de vendas está aqui 1 milhão, custo do produto vendido 600 mil, despesa operacional 200 mil, 200 mil reais. Então, a gente põe na fórmula, né? Receita, 1 milhão, menos 600 mil de custos por vendido, menos 2 mil de despesas operacionais, divide por 1 milhão, deu 0,2. Tá? A margem líquida, né? Que é a receita de venda, menos custo por vendido, menos despesa operacional, menos despesas com juros e impostos. Tá? Então, vou procurar no DRE. Né? Receita de vendas, 1 milhão, põe na fórmula, menos custo por vendido, 600 mil, menos as despesas operacionais, 200 mil, menos as despesas com juros, 50 mil, menos impostos, 50 mil. Divido isso tudo, né? Depois de feita a subtração, por 1 milhão, né? Na receita de vendas. Então, eu tenho aqui uma margem líquida de 10%. O ROI, né? Ou melhor dizendo, a ROA, né? Retorno sobre o ativo, ROA. Calculado pelo lucro líquido dividido pelo total de ativos. Tá? Aí eu preciso olhar agora o DRE e preciso olhar o balanço. Tá? Muito bem. Qual é o lucro líquido, né, do meu DRE? Tá? O lucro líquido do DRE, né, não está aparecendo aqui, mas eu sei como calcular, né? Vocês não se lembram lá do modelo, né? Do nosso DRE que a gente viu? Receita, menos custo, menos despesas, menos impostos, e chegamos ao lucro líquido? Então, é isso que a gente faz, né? 1 milhão, menos 600, menos 200, menos 50, sobra 100 mil reais. Esse 100 mil reais que sobra aqui desse DRE é o meu lucro líquido. Tá? Então, é esse valor que eu estou utilizando aqui no ROA, tá? Lucro líquido, 100 mil reais.
Como eu cheguei nesse valor? 1 milhão, menos 600, menos 200, menos 50, menos 50, cheguei nesse lucro líquido. Dividido por total de ativos. Onde eu encontro o total de ativos? No balanço. Então, vou ali no balanço patrimonial. O balanço patrimonial está resumido aqui, né? Só o total de ativo e passivo. O total do ativo está ali, né? Facilzinho, 2 milhões. Então, divido esse 100 mil, né? Que é o resultado do DRE, pelo total do ativo e encontro o valor de 0,05 vezes 100, 5%. Então, tenho ROA de 5%. Agora, o ROI, é o retorno sobre patrimônio líquido, ROI. Ele é calculado pelo lucro líquido, né, dividido por total do ativo menos total do passivo. Tá? Então, nós vamos ter ali, né, lucro líquido nós já calculamos, 100 mil, dividido pelo total do ativo, 2 milhões, menos total do passivo, 1 milhão. Então, vai ficar 100 mil dividido por 1 milhão. Né? Então, tem um ROI de 10%. Tá? Então, esse aqui é o cálculo dos indicadores financeiros. Tá? Lá na trilha de aprendizagem, né, no item 4 da trilha de processos contábeis financeiros, vocês vão ter, né, um DRE, um balanço, vão ter que fazer, né, o cálculo, certo? Desses indicadores. Aí vocês vão ter também, né, um espaço, um campo, para fazer análise de resultados, tá? Ou seja, o que que indicam, né, esses percentuais, né? A empresa está bem, a empresa está mal, tem que tomar algum cuidado. Então, vamos um a um. O cálculo da nossa margem bruta, né, deu 40%. Isso indica que, para cada real que a empresa coloca na empresa, ela tem o lucro de 40 centavos. Né? Então, para cada real, ela tem o retorno de 40%. Né? Após a redução dos custos diretos de produção, isso vem a ser, então, um bom sinal. Né? Vai mostrar que a empresa está gerando uma quantidade significativa de lucro bruto, né, sobre as suas vendas. Tá? A margem operacional significa que, tá, após deduzir custos e despesas operacionais, a empresa ainda tem 20% de cada real de venda. Coloca, investe, né, R$ 1 e tem um retorno de 20 centavos. Né? Então, investir, né, R$ 1 tem o retorno de mais 20 centavos, R$ 1,20, né? Então, a diferença é 20 centavos, é 20%. Que vai indicar que a empresa está bem gerenciada e tem controle dos custos operacionais. A margem líquida da empresa é de 10%, tá? Que vai indicar que, depois de reduzir custos e despesas, impostos e juros, a empresa tem um lucro de 10 centavos para cada real de venda. Ou seja, para cada real que a empresa vender, né, ela está tendo, né, uma margem líquida de 10 centavos. Né? Ou seja, investiu R$ 1, voltou R$ 1,10, né? 10%, ou 10 centavos está entrando na empresa. Tá? Então, embora isso possa parecer aqui um pouquinho baixo, né, em relação às margens anteriores, a margem bruta e a margem operacional, ainda é um bom sinal para a empresa, porque ela está gerando lucro. Né? Um lucro menor, né, pequeno, depois, né, que ela deduz impostos, mas ela está se mantendo, né, equilibrada. Tá? O ROA tem um retorno de 5%. Né? Significa que a empresa está gerando, né, retorno de 5% sobre os ativos totais da empresa. Né? Ou seja, tudo aquilo que a empresa investiu, né, em termos de ativo, né, foi eficiente para a empresa gerar lucro. Aquilo que ela comprou de estoque, né, em dinheiro que ela colocou em caixa, né, máquinas, equipamentos que ela comprou, enfim, né, móveis, utensílios. Isso gerou para a empresa, né, um retorno no final de 5%, né, gerando lucro. E o ROI, né, de 10%, indicando que a empresa tem um retorno de 10% sobre o investimento dos acionistas. Né? Então, o ROA, né, é sobre o que foi investido no ativo da empresa, e o ROI é o que foi investido pelos acionistas, né, por quem tem ações da empresa. Né? Então, eles tiveram um retorno de 10%. Né? Ou seja, cada real que foi colocado na empresa, né, eles tiveram um retorno de 10% sobre esse R$ 1. Né? Seria R$ 1,10. Se fosse 1 milhão, seria, né, 1.100.000 reais. 1.100.000 reais. Então, em resumo, esses indicadores, né, vão sugerir que a empresa Móveis Elegantes está realizando bem, em termos de rentabilidade e eficiência, o uso dos seus ativos e de capital. Tá? Então, cada indicador aí tem, né, a sua análise, né?
e essa empresa, nesse caso, Móveis Elegantes, está apresentando um bom resultado. É essa perspectiva que vocês devem levar para análise lá do estudo de caso, da trilha 4, né? Vai ter lá um estudo de caso, vai ter valores lá que a empresa tem, né, no DRE, que ela tem no balanço patrimonial. Vocês vão realizar, então, o cálculo, né, dos indicadores, depois fazer a análise, né, dos resultados, né? E por isso a gente fez esse exemplo, esse modelo, para que vocês tivessem, né, um parâmetro, né, para poder fazer esses cálculos e poder fazer essas análises, tá? Muito bem, gente. Nós chegamos ao final dessa trilha de aprendizagem. Fica aqui algumas indicações de referência bibliográfica para vocês aprofundarem seus estudos, realizarem leituras, enfim. Em todos os elementos, itens lá da trilha de aprendizagem, né, que nós temos de leitura lá para vocês, em cada um desses elementos vai ter lá essas mesmas indicações bibliográficas, né, facilitando o acesso de vocês, né, facilitando a busca, né, por esses livros, enfim, tá? Essa, então, é a última trilha de 4 trilhas. Nós tivemos a primeira trilha, que foi uma trilha de processos estratégicos. Depois nós tivemos uma segunda trilha de processos logísticos. A terceira trilha foi de processos de recursos humanos. E essa última trilha agora de processos contábeis e financeiros, né? Um conjunto de 4 trilhas que foram planejadas para que houvesse um estímulo, né, à aprendizagem, né, um estímulo à evolução na carreira profissional dos estudantes, um estímulo é, ao processo de ensino-aprendizagem, né, a busca, né, pela aprendizagem, o interesse, né, por realizar as atividades, assistir os vídeos, realizar os games, né, as atividades que estão previstas nas trilhas. Espero sinceramente que esse conteúdo contribua para a sua evolução pessoal, a sua evolução acadêmica, seu aprendizado e, quem sabe, em conquistas importantes na sua vida profissional, né? Desejo sucesso a todos, né, que acompanharam até agora, né, essas trilhas de aprendizagem. Abração, sucesso sempre. Tchau, tchau, pessoal.